وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري lhe citou um hadith no livro do banho, hadith Hani, filha de Abi Talib, irmã do Ali ibn Abi Talib e prima do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ela disse: eu fui até o mensageiro de Allah no dia da conquista del Fath, conquista de Meca. Então ele estava se banhando e Fátima, a sua filha, estava a encobri-lo, estava encobrindo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com uma cortina. E ele disse: quem é? Ela respondeu: Hani, sou eu, a Hani. Esse hadith, o Imam al-Bukhari lhe cita aqui para nos mostrar que a pessoa, quando deve tomar banho ou quando vai tomar banho, ninguém pode ver as partes íntimas dela. Esse hadith nos mostra umas questões importantes, que a Fátima, radiyallahu anha, na conquista de Meca, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava num local onde ele estava sendo protegido com uma cortina pela Fátima e ele estava tomando banho. E naquele local ninguém olhava para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talvez a Fátima estava ali para segurar a cortina, mas ela não via o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inclusive quando Hani, a prima do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela veio por causa de uma questão, para perguntar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam uma questão, ela chegou e levantou, ela cumprimentou, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele perguntou quem era. Se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estivesse vendo por trás da cortina, ou alguém estivesse vendo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele não perguntaria quem era. Então isso nos mostra que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam somente ouviu uma voz e ele perguntou quem era. E ela disse: eu sou Hani. Aqui essa questão é importante para sabermos que não pode uma pessoa tomar banho na frente das pessoas. Se ele estiver com as partes íntimas descobertas, então não pode, somente na frente da esposa e a esposa na frente do marido. As demais pessoas, isso se torna pecado e proibido. Essas questões nós deveremos saber também, que quem que pode olhar nas partes, ou aonde que nós poderemos olhar nas demais partes das pessoas. Entre os homens, o homem para o homem, somente podem olhar do umbigo até o joelho. Então, as partes íntimas são entre o umbigo e o joelho, se torna proibido ou haram da pessoa olhar para um outro homem. Entre as mulheres também, uma mulher, que ela pode olhar da outra mulher? Também entre o umbigo e o joelho. Isso, ela não pode olhar para uma outra mulher, essas partes que são consideradas partes íntimas. Nós temos entre as mulheres, que elas podem ver dos homens. Também as mulheres dos homens, elas somente podem ver aquilo que não seja entre o umbigo e o joelho. Também isso se torna pecado delas olharem. E por isso tem pessoas, às vezes, que recebem as pessoas, ou saem na rua, ou saem por aí com short. E uma parte do umbigo está descoberto, isso é pecado. Ou uma parte antes do joelho também estão descobertos. Isso também é um pecado da pessoa olhar. Então nós deveremos tomar cuidado com isso. Essas intimidades, elas são proibidas de serem descobertas e as pessoas olharem para isso, a não ser por necessidade, como nós já tínhamos falado. Entre o homem e a mulher, o que o homem pode ver da mulher, o que o homem pode ver da mulher, os ulama aqui, eles têm uma divergência. O Imam Shafi'i, o Imam Ahmad, eles falaram que todo o corpo dela não pode ser visto, até o rosto e as mãos, as palmas das mãos. Abu Hanifa e Malik, eles disseram que todo o corpo, ele é proibido de ser visto pelos homens, a não ser uma parte do seu rosto e as suas mãos. Abu Hanifa, ele disse até uma parte do pé não há problema, se ela descobrir que isso não é considerado da aura. Então essas questões são importantes de sabermos e cobrirmos e praticarmos isso, porque se torna uma questão haram, uma questão proibida pelo Islã para a pessoa olhar. Então você não pode olhar naquilo que é intimidade, que os ulama eles citaram baseados nos hadith ou nos versículos do Alcorão Sagrado, para que a pessoa saiba
qual que é as partes que a pessoa pode olhar e aquilo que ela não pode olhar, entre os homens, entre as mulheres, entre os homens e as mulheres e os homens. Isso é de extrema importância sabermos, ensinarmos os nossos filhos para que eles cresçam naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala, cresçam sabendo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu e aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.